Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 16 de abril de 2025, é quarta-feira e todas as quartas são dias regidos por Mercúrio, que finalmente saiu do signo de Peixes, onde tradicionalmente ele fica em detrimento, ele fica em queda, ele fica desconfortável. Porque Mercúrio rege o signo de Gêmeos e também de Virgem. Peixes é o signo que se opõe à Virgem. Então, traz muito caos. Então, muitas vezes a gente fica muito no nosso mundo interno e não consegue muito direcionar essas atividades práticas. Então, agora o Mercúrio ele sai dessa situação e ingressa no signo de Áries, que traz mais esse direcionamento. Então, pensar que agora é um momento que favorece muito a ação, pensando até que a gente está saindo de uma retrogradação, bastante reflexão. Então, agora é o momento da gente começar a direcionar tudo que a gente refletiu, tudo que você pensou, tudo que veio à tona. Estou tomando um cafezinho aqui. É o momento agora de você agir, tá? Me veio muito também quando eu estava escrevendo o céu do dia de hoje, a carta do carro do tarô. Não sei se vocês têm familiaridade, deixa eu até ver, acho que eu tô com o meu tarô aqui, para quem tá vendo no YouTube eu vou mostrar. Mas é uma carta, tem até alguns tarôs que mencionam essa carta como carruagem, né? Mas é uma carta ali de que muitas vezes pode ser representada por alguém que está voltando assim esse desfile de vitória, sabe? Então esse momento de reconhecimento, mas também de pensar para onde você está direcionando a sua energia. Então assim, agora até me veio a música da Flora Matos do Piloto, sabe? É você assumir a direção da sua vida. Então, algumas vezes eu também trouxe nas leituras de tarô, né, quando aparece essa carta do carro, é mais ou menos assim: você entra no Uber, né, ou você tem o carro lá e tá querendo, o que que você precisa falar para onde você quer ir, senão o carro vai ficar parado. Você precisa saber qual é a sua direção, sabe? Então, quando o Mercúrio ingressa em Áries, você precisa se direcionar, porque senão o que que acontece? Pensando no lado negativo de Áries, é estresse, é impaciência, porque você não está direcionando, tá, os seus pensamentos. Então, quanto isso é importante, porque muitas vezes a gente sente ansiedade porque a gente não está direcionando a nossa energia. Não é uma coisa negativa necessariamente, é porque a gente não está tendo um lugar para pôr, sabe? Então, assim, eu acho que a gente já refletiu muito, agora é o momento de fazer, tá? Então, assim, busquem mais a ação, até pensando que a carta que vem antes do carro é a carta dos enamorados, que vai falar sobre escolhas, vai falar desse alinhamento com os nossos desejos, da nossa verdade. Então, assim, já refleti, já pensei, é isso que eu quero. Agora vai, faz, tá? Então. É um momento assim, não, eu acredito que às vezes até sexta pode não vir com toda essa força, por quê? Porque o regente de Áries, Marte, ele está em Câncer, que é aquele signo mais emocional, mais voltado para sua própria concha, né, para essa autoproteção, mas na sexta Marte vai ingressar em Leão, que também é um signo de fogo. Né, pensando que o fogo ali eu já trouxe essa semana que ele traz muito essa expressão, essa atividade, né? Vai para o mundo externo, né? Diferente dos signos de água que tendem mais a interiorizar, tá? Tendem mais à introspecção. Então, eu fiz um post já no Instagram hoje e eu até coloquei, se você ainda não está sentindo essa energia de fogo, calma que ainda na sexta isso pode vir à tona, tá? Então, eu acho que é um momento mesmo de você começar a direcionar, tá? Então, não ficar esperando as coisas acontecerem, mas é fazer esses movimentos, tá bom? E deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui sobre o céu do dia de hoje. Então, Mercúrio, o nosso tom de comunicação, os nossos interesses de estudo, eles mudam, tá? Então, Ares, a gente pode buscar mais essas atividades que trazem energia, a gente pode buscar mais seguir os nossos desejos, né? Pensar e já fazer, sabe? Então, essas atividades marciais também podem estar em foco, essa questão, às vezes, de luta, né? De força, de coragem. Esses podem ser alguns assuntos que direcionam as conversas ou até os nossos próprios pensamentos. Sempre vai depender então, ali do seu próprio mapa. Então, olha onde você tem o signo de Áries. Vou ver se hoje eu consigo gravar um episódio para falar para todos os ascendentes, né? Mas buscar ali onde você tem, todo mundo tem todos os signos. Então, busca lá, tá?
Deixa eu ver o que mais. Então, Mercúrio é Hermes na mitologia, é esse deus mensageiro. Ele já nasce na mitologia, é uma dos mitos mais legais, assim, eu acho, porque ele já nasce pregando peça. Ele prega peça em Apolo, que é o deus Sol. Então, pensa. A gente pensar como a nossa mente prega peças, ele já nasce sabendo, tanto que o Mercúrio ele tem o seu júbilo ali na casa um e a casa um, né, o nosso ascendente, é o momento do nosso nascimento. Então ele já nasce fazendo coisas, né? Já nasce se movimentando, aprendendo, conhecendo, tem essa curiosidade. Então é muito interessante pessoas que têm Mercúrio na casa um, né, no mesmo signo com ascendente, como tem essa facilidade, tá? De comunicação, de expressão, às vezes até de entendimento, se às vezes é um Mercúrio mais interno, né? Dessa reflexão, tá? Então, pensando a gente está se recuperando dessa retrogradação, ele sai desse exílio, né? Desse detrimento, dessa queda, está aplicando já uma conjunção com Netuno. Então, Mercúrio vai encontrar Netuno amanhã, e a Lua fez trígono com Netuno, eu já vou falar sobre isso também. Pensando, né, em outras divindades que a gente pode associar com Mercúrio, então trazendo mais para próximo da gente Exu, né, tem muitas das qualidades que a gente pode relacionar com Mercúrio, né, esse deus da encruzilhada, da abertura dos caminhos, Ganesha também pode ser. Então, às vezes, eu vi um ponto, né, ouvi um mantra de Ganesha, você percebeu que você se conecta mais, ou às vezes tudo junto também, né, tem gente que critica isso, mas enfim, né, no sentido de misturar muitas. Mas pode ser você se aproximar do que mais faz sentido. Hum, Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Então, o mensageiro agora ele porta esse fogo, né? Pensando que muitas vezes o fogo ele pode queimar, mas ele também ilumina, ele também aquece. Até pensando na mitologia de Ares, né, no simbolismo de Ares que está relacionado com o carneiro, a lã do carneiro ela esquenta, né? Então, até no mito também de Jasão, que ele faz todo aquele rolê, chama toda a galera para sua jornada, né? Ele faz a galera acreditar no rolê dele e ir atrás dessa ação no mundo, sabe? Então, Ares, ele tem isso, ele pode motivar. Então, às vezes, até a gente se motivando, trazendo essas frases de afirmação para nós mesmos, tá? Eu acho que também Ares, por ser regente de Marte, também essa habilidade de cortar esses pensamentos, de medo, de insegurança, tá? Pode ajudar nisso. Porque o fogo, ele também transmuta, né? Ele traz uma outra forma ali. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, perceber para onde você quer ir, né? Porque esse Mercúrio em Áries, ele precisa de direção. Então, como eu trouxe essa visão ali de quando você entra no Uber, quando você entra no carro, você precisa, senão ele vai ficar parado ali, né? E às vezes causa até essa ansiedade, esse estresse, tá? Então, direcione a sua comunicação, direcione os seus pensamentos. Eu quero pensar positivo. Então, leia coisas positivas, sabe? Eu quero começar a pensar mais sobre espiritualidade. Então, leia sobre isso, ouça sobre isso, tá? Então, o quanto é importante essa ação, não, porque as coisas elas não vão acontecer se você não vai atrás, tá? Então, desde ontem, 23h37, a Lua ela tá em Sagitário, que também é um signo de fogo, tá? Então, o Sagitário, por ser regido por Júpiter, traz muitas essas qualidades de expansão, de otimismo, né? Traz essa vontade de compreensão, além de trazer sentido para todos, né? Desconectar com algo maior, com algum propósito, essa questão da fé, da espiritualidade. Que vem, então, depois dessa queda, né? Na Lua em Escorpião, que muitas vezes a gente mergulha nas nossas águas mais profundas. Então, Sagitário é esse signo relacionado ao mestre, né? Ele, na mitologia, ele é Quirón, que é esse mestre professor, que ele ensina todos os heróis, inclusive Jasão, inclusive Ares. Então, eu vejo quando eu vou estar em Sagitário, é muita gente aprender através de cada sentimento, de tirar aprendizados e sabedorias do nosso próprio corpo. Então, o nosso corpo, o nosso sentir é o nosso mestre. O que ele está querendo me ensinar? Então, eu acho que isso é um, um- uma intenção legal, assim, para quando eu vou estar em Sagitário, tá? Então, deixa eu ver o que mais. Então, é um fogo mutável, então traz movimento, tende a trazer movimento, essas filosofias, essas viagens, quer entender mais. Então, vamos falar sobre os aspectos do dia. Meio-dia é ótimo, né? Meia-noite e 50, a Lua fez trígono com Netuno, tá? Então, eu vejo que esses aspectos com Netuno, quando a Lua está em peixes,
facilita muito esse contato com o mundo sutil, com o nosso inconsciente, né? Sempre a Lua ela vai representar isso, mas eu acho que quando esses aspectos com Netuno, isso facilita ainda mais quando é um trígono, tá? Que tem essa qualidade de harmonizar. Então, assim, sempre escrevam, né? Porque às vezes você consegue compreender o seu inconsciente emocional. Né? Então, normalmente, quando eu preciso olhar para as questões de, eu estou, sei lá, me sabotando, aparece um rato, sei lá, eu estou desperdiçando a minha energia, aparece um rato nos meus sonhos, então eu já sei que isso é isso. A mesma coisa para nossa intuição, às vezes eu sei que a minha intuição, às vezes ela pode ser mental, ela pode ser energética, ela pode ser emocional, sei lá, eu sinto uma coisa na minha mão quando é tal, para acontecer tal coisa, sabe? Eu acho que assim, é você entender os simbolismos do seu corpo, do seu inconsciente, e também muitas vezes você buscar expandir isso. Como que eu posso expandir? Estudando tarô, às vezes você expande os seus simbolismos, o estudo de psicologia junguiana, né, que se aprofunda ali nos mitos, nos contos de fada, nos arquétipos. Então você traz mais esses simbolismos, a espiritualidade, artes, né? Ver um filme ali, você traz também. Então eu acho que é muito legal você perceber como o seu corpo ele traz esses símbolos, mas também muitas vezes expandir, né? Isso para os sonhos, mas também para a sua vida real no sentido de dar formas para o seu corpo se comunicar que não sejam destrutivas consigo mesma. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, estou inventando uma história. O meu corpo, quando ele precisa de descanso, eu tendo a ficar doente, porque essa é a única forma que eu tendo a me permitir descansar. Então, você pode ver que o teu corpo traz isso e falar, olha, corpo, você pode fazer isso, ou eu vou ter esses momentos de descanso para que isso não aconteça, né? Eu vou propiciar tal coisa para mim, entende? É mais ou menos por aí que eu sinto que pode nos ajudar, tá? Que mais? 7 e 8, então o próximo aspecto. Então, 3 e 25, Mercúrio ingressou em Áries, né? Traz todo esse fogo, essa energia. Eu gosto muito porque eu tenho Mercúrio em Sagitário, então faz um aspecto de trígono. Então, se você tem Mercúrio em Leão, em Sagitário, facilita, né? Se você tem Mercúrio em Áries, é o seu retorno mercurial, então tende a trazer os seus assuntos de interesse de volta, depende da casa do que você tem o Mercúrio, né? Onde está Marte, os aspectos que faz, mas tende a ser um momento propício para essa comunicação, para as mensagens. Se você tem Mercúrio em Aquário, Mercúrio em Gêmeos, faz um sextil, o que também é muito bom, tá? Para quem tem Mercúrio em Capricórnio ou Câncer faz uma quadratura, às vezes é mais desafiador, porque está num outro elemento. Para quem tem Mercúrio em Libra, traz uma oposição, às vezes tem que lidar muito com esses limites, né? Perceber os seus limites. E os outros signos não fazem aspecto, tá? Então, aqui voltando 7 e 8, Lua vai fazer um sextil com Plutão em Aquário. Então, é uma viagenzinha ali até o submundo de Hades, que é esse deus dos infernos. Muitas vezes o mito mais relacionado, assim, que a gente ouve mais sobre Hades, é o momento que ele divide, né, com Júpiter, Zeus e Netuno, Poseidon, esses três níveis ali da Terra, né, esses três terrenos, esses três territórios, mas também um momento que ele sequestra Perséfone, Coré. Então eu vejo que pode ser um mito que a gente reflete muito, sabe? A gente pode associar Perséfone a Plutão, a gente pode associar Perséfone a Escorpião, que é essa descida das profundezas. Então, tem alguns mitos que dizem que ela é raptada por, por Plutão, por Hades, é levada para o submundo, mas ela acaba se tornando deusa, né? Rainha lá. Então, ao mesmo tempo que ela é deusa do submundo, depois, quando ela volta, ela também é deusa da primavera, rainha da primavera. Tem no tarô mitológico, que é da Liz Green, que é inclusive a dona do Astro.com, no tarô mitológico ela associa a carta da sacerdotisa, da papisa, com a Perséfone. Então é bem interessante, né, da gente entender os nossos limites emocionais, de quanto é importante esses mergulhos ali no nosso inferno. E o inferno muitas vezes não é só necessariamente as nossas sombras, não é nem necessariamente sombras negativas, mas às vezes a gente percebendo coisas que precisam morrer, a gente fazer essa descida para se libertar.
Então, eu vejo que todos esses momentos ali de retrogradação, da lua em escorpião, de eclipse, de lua cheia, muitas vezes a gente se despedindo de muitas coisas e agora realmente seguir em frente, né? Eu acho que essa semana é muito importante porque esses astros, eles estão indo para signos de fogo, sabe? Que vão transmutando muito do que já... O fogo, ele tem esse poder, né? De transmutação. Então, deixa eu ver o que mais que eu escrevi. Então, práticas ali de liberação emocional, mental, podem facilitar, né? Pensar ali no que você precisa transformar, que padrão mental você precisa quebrar, ou padrão mental, ou forma como você lida com as redes sociais, com o coletivo, com ideais, perceber se não tem uma toxicidade ali, alguma coisa que está causando dependência, uma relação de poder. O que mais? Movimentos assim corporais, né, mentais, então de escrita, de respiração, de dança, eu vejo que podem ajudar também. E hoje, então, a Lua ela só vai fazer esse aspecto com Netuno e com Plutão, que são planetas invisíveis no olho nu. Então a gente tende a ficar mais interna, né, o que é do contato com o que é invisível. Então, mesmo Mercúrio ingressando em Áries, trazendo esse fogo, talvez a gente ainda não consiga comunicar tanto assim. Apesar que a Lua ela está fazendo está aplicando essa oposição com Júpiter, que vai ser amanhã. Eu acho que conforme o dia vai passando, a gente vai trazendo mais ânimo, mais energia, porque está aplicando esse aspecto, tá? Mas às vezes a gente aí no começo do dia ainda está lidando com essas questões mais internas, mais inconscientes, tá? Aqui eu já senti muito ânimo, porque agora eu não lembro que dia dessa semana eu cheguei até a tomar um energético, que não ajudou, porque eu estava me sentindo assim, em queda mesmo, gente, de energia. Enfim, estou muito agradecida por esses planetas estarem indo para esses signos de fogo. Deixa eu ver se eu escrevi mais alguma coisa. Acho que é isso, gente. Então, eu vou tirar uma carta aqui de conselho para o dia de hoje. Deixa eu ver. Ah, eu vou usar outro oráculo aqui, o oráculo Las Lunas, que também é da Elisa. Então vamos lá. Saiu a carta da dança, e eu falei exatamente dança, né? Iaka é o nome. Deixa eu achar aqui. Dessa lua. Iaka, dança. Primeiro satélite descoberto em torno do planeta anão Haumea. Iaka tem sua superfície coberta por gelo. Na mitologia maori, ela é uma divindade associada à dança, ao canto e à fertilidade, cultuada no Havaí. Seu nome significa carregar um ovo, ou da mesma forma, carregar uma criança. Ela vem nos lembrar que estamos sempre gerando o nosso futuro e a maneira como passamos por esse processo tem impacto direto no resultado. Aproveitar o presente, encontrar tempo e espaço para dançar, movimentar o corpo, expressar o prazer em estar viva, nos dá condições de projetar o nosso futuro com alegria, esperança e satisfação. Nos momentos em que a plenitude não nos é natural, é bom lembrar que a vida é um eterno movimentar e que muitas vezes é preciso que venha de nós o primeiro passo, o primeiro acorde, o primeiro verso. Movimente-se em direção ao que te faz feliz e lembre-se que o futuro é sempre uma consequência do presente. Amei essa carta. Acho que condensa, né, integra muito do que eu falei da Lua em Sagitário, do Mercúrio em Áries, de se movimentar, de ter essa direção, de dar esse primeiro passo. Adorei essa carta. E ela é linda. Deixa eu mostrar para vocês aqui, para quem está vendo no YouTube. Aliás, esse oráculo ele é muito lindo porque ele é todo redondinho, né, em forma de lua. Então é isso para o dia de hoje. Então eu já vou finalizar que daqui a pouco eu vou começar a meditação no grupo de estudos e meditações tântricas para mulheres. Se vocês quiserem entrar, é só me mandar mensagem. Também tem um grupo no WhatsApp de meditação para abundância. Se vocês quiserem entrar. E as leituras estão ali nos destaques. Se você tiver interesse em fazer a sua revolução solar, previsões comigo, fazer uma leitura do mapa natal, uma leitura de tarô. E é isso. Amanhã tem mais, amanhã a gente conversa. Eu espero que vocês estejam sentindo esse fogo, essa energia, se movimentem. E amanhã tem mais, amanhã a gente conversa.